A paz de Jesus, irmãos. Está aí a barba que ele falou. Deus é bom. Já foi maior, viu? Agora está até a parada. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, por Ele me permitir fazer aquilo que eu mais amo, que é pregar a palavra dEle. Também rever os irmãos aqui é motivo de muita alegria. Amigos meus do Rio de Janeiro, como o Ronaldo, né? Os criados juntos. Comecei em 1900 e Guaraná de rolha, né? Não tinha nem internet ainda. Poder rever Dailton, esse jovem pastor e pregador, né? Que tem despontado no mundo da DEVEC, nesse Brasil. Quem não conhece o pastor Dailton e o que Deus está fazendo aqui também nessa igreja. Esteja certo disso, que todo o Brasil está sabendo o avivamento que está acontecendo aqui. Então, eu parabenizo vocês por esse tempo, pelo trabalho e empenho de vocês, em estar cooperando com o pastor Dailton, e obrigado, Dailton, por me confiar o seu púlpito. Amém? Vamos à palavra. A gente está na conferência, né, profetizando. Então, hoje é noite de profetizar. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versos 22, 23, 24 e 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso 22 até o verso 25. A versão dele aqui é Almeida, né? A minha é King James, mas não tem problema não. Vamos lá. Verso 22 do capítulo 27. E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente do navio. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César. E eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que será assim como me foi dito. Qual o contexto aqui, irmãos, do capítulo 27? O apóstolo Paulo, ele está viajando para Roma, o destino era Roma, mas ele não estava viajando como um turista. Paulo estava viajando como um prisioneiro. E essa história começa no capítulo 21 de Atos, quando terminava a sua terceira viagem missionária. Paulo chegou em Jerusalém com alguns propósitos. Primeiro, ele estava levando uma oferta para os irmãos pobres de Jerusalém. E essa oferta ele havia levantado, esse valor, com os irmãos da Ásia Menor, os irmãos na Acaia e os irmãos da Macedônia. Então, ele está chegando em Jerusalém com essa quantia para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Qual o segundo motivo? Ele queria chegar antes da festa da Páscoa para celebrar a Páscoa com os irmãos. Terceiro motivo, ele queria rever os irmãos, porque muitos anos já haviam se passado. E Paulo estava com saudade dos irmãos. Ele estava acompanhado de um gentio. Pastor, o que é gentio? Gentio era todo aquele que não era judeu. Era chamado de gentio. E Paulo estava acompanhado de um gentio chamado Trófimo. E ele chega em Jerusalém com Trófimo. E Paulo entra no templo para pagar um voto, para cumprir um voto. Talvez você diga: pastor, mas Paulo não era apóstolo aos gentios? Por que ele foi no templo cumprir um voto?
Porque Paulo, ele diz que se fez de judeu para ganhar os, e se fez de tudo para ganhar todos. Esse era esperto. Só que a multidão agora acusa Paulo. E quais são as acusações que pesam sobre ele? Primeiro, blasfêmia. Segundo, sedição. Terceiro, heresia. Quarta acusação, ele foi acusado de profanar o templo. Acusaram Paulo de ter entrado no templo com esse gentio, Trófimo, com esse irmão. E todas essas acusações eram infundadas. Paulo não fez isso. E agora eles espancam a Paulo, o motim está criado, e o tribuno Cláudio, percebendo que Paulo estava prestes a morrer, retira Paulo da mão do povo, e a fortaleza Antônia ficava praticamente anexa ao templo em Jerusalém. A despeito de que muitos pensam, acreditam, a capital romana na Judéia não era em Jerusalém, era em Cesareia Marítima. E por conta de insurreições e revoltas, o procurador romano saía de Cesareia Marítima e ia para a fortaleza de Antônia, em Jerusalém, e ele ia com um destacamento de soldados para que essas insurreições e revoltas fossem esmagadas. Isso acontecia em períodos como o da Páscoa, onde a cidade de Jerusalém chegava a quintuplicar em número. Agora, Paulo ele está preso na fortaleza Antônia, em Jerusalém. E agora, no capítulo 23, ele passa por um julgamento. Que julgamento é esse, pastor? Ele passa em um julgamento, ele é julgado pelo tribunal superior judaico, que era chamado de Sinédrio. E agora o tribuno Cláudio percebe que havia um motim para matar a Paulo. E o que ele faz? Ele transfere Paulo de Jerusalém para outra jurisdição. E Paulo agora ele vai ser julgado em Cesareia Marítima. E quem era o procurador romano ali, ou seja, quem era o governador, era Félix. Mas a Bíblia vai nos dizer que Félix, ele era corrupto, ele era um governador corrupto. Eu acho que nos dias de hoje no Brasil a gente sabe entender bem o que era isso, né? Ele queria subornar a Paulo. Depois você leia o capítulo 24, o capítulo 25, que você vai entender isso, está bem claro. Ele queria subornar Paulo. Por quê? Porque em sua defesa, Paulo disse que um dos motivos dele estar em Jerusalém foi o fato dele ter trazido dinheiro para ajudar os irmãos. Trazido o quê? Dinheiro. Aí ele cresceu o olho. Então ele começou a conversar com Paulo. Paulo começou a contar toda a sua vida, apresentar a sua defesa. Ele botava Paulo preso. Passava alguns meses, vamos trazer aquele cara. E aí Paulo, e aquele dinheiro, e não sei o quê. E Paulo não aceitou o suborno. E assim se passaram 2 anos. E agora Félix é destituído como procurador romano na Judéia, e agora Pórcio Festo é o novo procurador romano. E agora Paulo, ele vai até o julgamento. E quem o julga é Festo, o governador, ou seja, o procurador da Judéia. E agora, nós já estamos no capítulo 26, Paulo agora não está sendo julgado, mas ele vai apresentar a sua defesa perante Pórcio Festo e também perante o rei Agripa e a sua irmã Berenice. E acontecem algumas coisas interessantes aqui, porque são coisas maravilhosas, né, irmãos? No capítulo 26, no versículo 19, quando Paulo fala toda a sua trajetória para Festo e para o rei Agripa, o porquê da sua prisão, e ele aproveita, apresentando a sua defesa, começa a pregar o evangelho. E no versículo 19 do capítulo 26, ele vai dizer: ó rei Agripa, pelo que eu não fui desobediente à visão celestial. Ele está dizendo: eu cumpri com excelência tudo aquilo que Jesus mandou eu fazer. E agora no capítulo 26, versículo 23, Paulo apresentando a sua defesa perante Festo e Agripa, ele vai dizer que Jesus ressuscitou dos mortos. E agora no versículo 24 do capítulo 26, Festo fica perplexo e diz: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Algumas versões, como a nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer: Paulo, o muito conhecimento deixou
você louco. Olha a profundidade do conhecimento, da teologia, do conhecimento das Escrituras que este homem tinha. E outra coisa interessante aqui no capítulo 26, está no versículo 28, quando o rei Agripa diz para Paulo: Paulo, por pouco, faltou pouco para eu me converter, por pouco você me persuade a ser cristão. E agora o que acontece? Festo, querendo agradar aos judeus, ele diz para Paulo o seguinte: Paulo, não é melhor você voltar para Jerusalém, para ser julgado lá? E aí Paulo começa a perceber a malandragem. Paulo sabia que se ele voltasse para Jerusalém, ele iria ser morto no meio do caminho, ou lá em Jerusalém. Quando Paulo começa a perceber isso tudo, Paulo diz: eu quero ser julgado por um tribunal romano, eu apelo para César, porque ele era cidadão romano. E Festo disse: tu apelas para César você vai. Deixa eu te ensinar uma primeira coisa aqui nessa mensagem. No capítulo 23, versículo de número 11, quando Paulo está preso na fortaleza Antônia, espancado, o texto diz que Jesus aparece dentro da cela e diz para Paulo: Paulo, tenha ânimo, porque importa que assim como tu testificaste de mim em Jerusalém, importa que tu testifique de mim também em Roma. Eu não sei como você chegou aqui, talvez hoje desanimado, triste, espancado pelas adversidades da vida. Mas esta palavra, ela é profética para a sua vida. Jesus diz para Paulo: Paulo, tenha ânimo. O que é o ânimo? O ânimo é o agente ativador do ser. Sem ânimo não há motivação. Sem motivação não há entusiasmo. E sem entusiasmo nada vai acontecer. Mas por que Jesus não disse para ele: Paulo, receba o meu ânimo? Paulo, fica tranquilo, porque eu vou te encher de ânimo. Por que Jesus disse: Paulo, tenha ânimo? Porque o ânimo é uma porta que se abre pelo lado de dentro. Livramento é com ele. Escape é com ele. É com ele que as tempestades cessam. Bênção é com ele, mas ânimo é contigo. Eu vou te dar uma segunda oportunidade. Ânimo é contigo. Ânimo vem de dentro de você. Vocês lembram de Josué 1:9? Deus diz para Josué: Josué, ser forte, corajoso, tem de bom ânimo e não temas. Ânimo é contigo. Levanta essa cabeça, princesa, senão a coroa vai cair. Levanta a cabeça, meu brother. Enche esse pulmão de ar e dá o teu melhor, glória a Deus. Para de falar de derrota. Pastor, o senhor quer falar o quê? Só de prosperidade? Você quer que eu fale de miséria? Eu falo de miséria aqui. Mas vamos falar de vitória. De pequeno já basta eu. O que Deus tem pra gente é vitória. Eu profetizo que esse ano será um ano de prosperidade, um ano de vitória, um ano de livramento. Mas ânimo é contigo. Sai daqui hoje, para de reclamar, para de murmurar. Reúne a tua família e diz: olha, hoje eu ouvi uma palavra na Devec Samambaia. Deus vai mudar a nossa vida, Deus vai mudar a nossa sorte. A qualquer momento a porta vai se abrir, a qualquer momento o escape vai chegar, a qualquer momento o céu vai se rasgar e a resposta vai descer. Ânimo! E agora o que acontece? Ele parte de Cesareia Marítima em um navio adramatino. E no outro dia ele chega em Sidom. Você vai ver onde eu quero chegar. E em Sidom, o centurião Júlio, que era o responsável por aquele navio, permite que Paulo desça em Sidom. E ele, Paulo, revê alguns amigos, e esses amigos cuidam de Paulo.
Paulo volta para o navio. E agora continuam a viajarem. E agora eles vão parar em Mirra, da Lícia. E ali em Mirra eles trocam de navio. Eles entram em um navio que vinha de Alexandria com carregamento de trigo, de grãos. E continuam a viagem. Mas agora eles chegam em Quinido. E quando chegam em Quinido, começa o vento soprar forte. E agora eles precisavam de um porto. Por quê? Porque em novembro, você navegar no Mediterrâneo era praticamente impossível. Eles precisavam parar aquele navio para invernarem ali, ou seja, passarem o inverno. Eles partem de Quinido e chegam em um lugar chamado Bons Portos. Só que em Bons Portos, a baía era rasa, o porto era pequeno, não suportava aquela embarcação. E eles pensaram, vamos sair daqui e vamos procurar um porto melhor, para ali nós passarmos o inverno. Mas o que acontece aqui? Eles vão em direção a Fenícia. E quando vão em direção a Fenícia, navegando pela costa da ilha de Creta, para passar o inverno ali em Fenícia, quando eles estão navegando em direção a esta cidade, pela costa da ilha de Creta, a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade, pastor Dailton. E a Bíblia fala o nome deste vento. Era um vento chamado Euraquilão. Era um vento que vinha do Nordeste. Em que, como nós podemos comparar este vento? Este vento é como se fosse um tufão do mar, como se fosse um furacão do mar. Então este vento violentamente arrasta o navio da costa e vai levando o navio para alto mar. E por mais que eles tentassem voltar para a costa, eles não conseguiram e ficaram à deriva. E tem mais. Atos capítulo 27, versículo 20, diz que o sol e as estrelas desapareceram por muitos dias. Eu quero trazer hoje aqui uma mensagem sobre as lições que nós aprendemos com esta tempestade. Primeira lição está no capítulo 23, versículo 11, do qual eu já falei. Jesus disse para Paulo: Paulo, não temas, tenha ânimo, porque importa que assim como tu testificaste de mim aqui em Jerusalém, tu também testifiques de mim em Roma. A primeira lição que eu aprendo com essa tempestade é: estarmos debaixo das ordens de Jesus não significa ausência de tempestade. Quem disse para Paulo que ele iria para Roma? Quem? Mas mesmo assim se levantou tempestade. Mesmo assim o navio se quebrou. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, diz que Jesus dá ordem aos discípulos para que eles entrassem no barco e se encontrassem com ele do outro lado do mar da Galileia. Mas a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade e os discípulos ficaram com medo, achando que iam morrer. Mas eu pergunto para vocês: quem deu ordem aos discípulos para que eles entrassem no barco? Mas mesmo assim se levantou tempestade. Porque estarmos sob, ou seja, debaixo das ordens de Jesus, não significa ausência de tempestade, não significa ausência de luta, não significa ausência de problema. Porque talvez alguém esteja aqui dizendo: Senhor, estou debaixo das tuas ordens. Senhor, eu tenho estado nos cultos. Senhor, eu tenho sido um dizimista fiel. Eu tenho ido para a tua casa. E por que tudo isso está acontecendo agora na minha vida? Por que esses problemas na minha família? Por que esse diagnóstico médico? Por que esse problema com meu filho? Por quê? Porque estarmos sob as ordens de Jesus não significa ausência de tempestade. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele prometeu que valeria a pena. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que a fé torna as coisas mais fáceis. Mas a fé não torna as coisas mais fáceis.
A fé torna as coisas possíveis. Então qual é o grande problema? Qual o X da questão aqui? É que você está hoje aqui, passando por tempestades, por adversidades, por lutas, mas você não está entendendo nada. Se você está na direção de Deus, se você está fazendo tudo que a Bíblia diz para fazer, por que isso tudo, pastor? Eu duvido que alguém aqui esteja passando as lutas que o irmão Jó passou. Perdeu todos os filhos em um único dia. Uma lepra se apegou a ele, da planta dos pés até o último fio de cabelo da cabeça. Perdeu todos os teus pertences, ficou pobre do dia para a noite. Eu sei que você passa problema, mas igual a Jó, eu acho que é difícil. E Jó, como eu e você, queríamos respostas. Porque tudo que você está passando, a única coisa que você quer é resposta, sim ou não? Sim. Jó fez 16 perguntas para Deus. Apresentou 34 queixas. Mas Deus não respondeu a nenhuma delas. Eu faço uma pergunta para vocês. Jó não teve as respostas que ele procurou. Mas ele viu Deus em tudo aquilo que ele estava vivendo, sim ou não? Talvez você não tenha as respostas que você esteja procurando. Mas você vai ver Deus em tudo isso que você está vivendo. Porque Deus tem uma razão para a tua dor. Ele tem um propósito para a sua luta. Mas Ele também tem uma recompensa para a tua fidelidade. Talvez você não tenha as respostas que você está procurando. E está trazendo uma confusão na sua cabeça. Porque você quer entender Deus e você não vai entender Deus, querido. Não, pastor, não. Teve um homem na Bíblia que quis entender Deus e quase enlouqueceu. Quem, pastor? O salmista do Salmo 139. Ele diz: para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu for ao céu, tu estás também. Se eu descer lá no Sheol, tu ali também estás. De certo, se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Quando ele começa a perceber que ele está enlouquecendo, querendo entender Deus, ele diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Melhor deixar isso para lá. John Wesley disse: traga-me um verme que entenda a mente de um homem, e eu trarei um homem que possa entender a mente de Deus. João capítulo 13, versículo 7. Jesus diz para Pedro: o que eu faço hoje, você não pode entender. Tira Pedro e coloca o teu nome. Vamos botar o meu nome. Alfredo, o que eu passo hoje, o que eu faço hoje você não pode entender, mas entenderá depois. Vamos no 3 falar isso. Você vai tirar o nome de Pedro e vai colocar o seu nome. E eu vou colocar o Alfredo. Ó, é assim. Alfredo, o que eu faço hoje você não pode entender, mas entenderá depois. Você vai falar o teu nome, tá bom? No 3. 1, 2, 3. Alfredo, o que eu faço hoje você não pode entender, mas entenderá depois. Então nunca foi sobre entender, é sobre confiar, pastor Daíto. Ele chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra. Para onde? Que para onde, Abraão? Vai que no meio do caminho eu falo contigo. Eu sei, Deus já me revelou. Você está aqui buscando respostas. Por quê? Sim ou não? Por que isso comigo? Por que isso nas minhas finanças, se eu sou dizimista? Por quê? Nem sempre você vai ter as respostas que você está procurando, mas você vai ver Deus em tudo isso que você está vivendo. Segunda coisa que eu aprendo com essa tempestade, escute isso aqui. Eu acabei de dizer, o versículo 20 diz que eles estavam à deriva. Preste atenção, vamos entrar na história juntos. O navio foi arrastado da costa, estão em alto mar, e agora eles estão à deriva. E o versículo 20 diz que por muitos dias, a tempestade durou 14, mas o texto não diz quantos dias eles ficaram sem ver o sol e as estrelas. O versículo 20 diz que por muitos dias as estrelas e o sol desapareceram. Por muitos dias o céu ficou fechado. Por muitos dias,
não se viam estrelas, sol e lua. O céu estava fechado. Quantas das vezes, nas tempestades das nossas vidas, você fala com Deus, você quer uma resposta, sim ou não? Mas parece que o céu está. Nós oramos e clamamos a Deus, mas parece que o céu está. Nós levantamos de madrugada para clamar, mas parece que o céu está. Fazemos jejum, a gente vem para a igreja, mas parece que o céu está. Eu aprendo 3 coisas aqui. Primeiro, muitas das vezes parece-nos que o céu está fechado. Segundo lugar, se não havia estrelas, nem sol e nem lua, durante o dia virou noite. Tempestade. E por que, pastor, era tão importante a estrela, a lua e o sol? Eu vou te explicar. Presta atenção, olha para cá. Naquele período não havia bússola, instrumentos de navegação. Então os navegantes se guiavam pelos astros. Por exemplo, as estrelas. Vamos falar das constelações. A Ursa Maior, a Ursa Menor, a constelação de Órion. Dentro da constelação de Ursa Menor, você tem a estrela polar. E ela sempre aponta para o norte. Então eles precisavam das estrelas. Segundo, o sol. O sol determinava, ou determina, os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Mas eles não sabiam, porque não tinha sol. Nem só isso. Eles determinavam os horários por causa do sol. E a lua era muito importante para a navegação, por conta das contagens das marés. Então, se não tinha sol, não tinha lua e não tinha estrela, consequentemente, não tinham sinais, sim ou não? Quantas das vezes na nossa vida o céu está fechado e tudo que a gente precisa é de um sinal de Deus? Você já passou por isso? Eu passo sempre. Deus, me dá um sinal. Aí eu olho para o céu, está fechado. E eu não vejo sinal nenhum. Deus, me dá um sinal sobre essa viagem. Deus, me dá um sinal sobre essa decisão que eu preciso tomar. Deus, me dá uma decisão quanto ao meu destino. Me dá um sinal quanto a esta semana. E aí você pede um sinal, mas olha para o céu, além de estar fechado, também não tem sinal. Então, se eles se guiavam pelos sinais, pelos astros, e não os tinham, significa que eles estavam sem direção. Céu fechado, sem sinais, e consequentemente, sem direção. Tudo perdido, sim ou não? Para mim e para você. Até eu ler, pastor Dailton, Naum capítulo 1, versículo 3, quando diz que em meio à tormenta e à tempestade, Deus tem o seu caminho. É como se você tivesse um labirinto. Não tem. Irmão, se imagine como Paulo, em uma embarcação, em meio a uma tempestade, sem instrumento de navegação, à deriva, e à noite todo mundo vai morrer. E aí, em meio à tormenta e à tempestade, Deus tem um caminho para te tirar desse lugar, desse ambiente, e te transportar para um outro ambiente. Onde você está querendo chegar, pastor? Deus tem um caminho para te tirar de dentro disso aí que você está vivendo. Mais uma vez, eu vou te dar uma segunda oportunidade para você dar glória a Deus. Deus tem um caminho para te tirar dessa situação. Pastor, mas o divórcio está chegando. Deus tem um caminho que você não sabe ainda, Ele vai te tirar disso. Pastor, mas a empresa está quebrando. Eu vou entrar, pastor, em concordância. Pastor, vai a recuperação fiscal, não tem jeito. Deus tem um caminho para te tirar daí. Pastor, mas eu não vejo saída para esse problema. Meu filho está ameaçado, quanto mais eu oro, as coisas piores ficam. Deus tem um caminho em meio a
tormenta. Você é homem, mas ele é Deus. Você não pode, mas ele pode. Você não tem, mas ele tem. Você é homem, mas ele é Deus. Você é servo, mas ele é Senhor. Você é criatura, mas ele é Criador. Ei, a qualquer momento o escape vem. A qualquer momento o livramento vem. A qualquer momento a porta se abre. A qualquer momento vai acontecer algo de Deus. O estrondo de Deus. Creia, nunca foi sobre entender, é sobre confiar. Você acha que eu sou diferente de você? Às vezes parece que na vida não sei o que fazer, não tem saída. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. O apóstolo João está preso na ilha de Patmos. De lá ninguém sai. Só sai de lá morto. As esperanças findaram-se. Acabou tudo. Quem ia para lá era para trabalhar até a morte. Inimigos do Império Romano. Traidores. Marginais. Inimigos de Roma. E o capítulo 4, versículo 1. Diz que em meio àquilo tudo, todas as portas fechadas na terra. O capítulo 4, verso 1 de Apocalipse diz: e eis que eu, João, vi uma porta aberta no céu. Eu vi uma porta aberta no céu. Aprenda uma coisa: quando todas as portas se fecharem na terra, mais uma vez, quando todas as portas se fecharem na terra, Deus tem uma porta aberta no céu. E Deus diz para João: sobe. Sobe para onde? Para onde eu estou te chamando. Sobe, que eu tenho para falar contigo algumas coisas aqui em cima. Sobe. Ei, querido, você que está em situação difícil, adversidade, problema, tempestade, Deus está abrindo uma porta no céu. E você vai ser transportado para um ambiente espiritual. Haverá paz no teu coração. Essa luta não vai te infartar. Esse problema não vai te enlouquecer. Isso não vai te adoecer, porque Deus está te transportando para uma esfera celestial. Filipenses 4:7 diz: e a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração. O que significa isso? Essa paz guardará a vossa mente. Você não vai enlouquecer por causa desse problema. Eu profetizo nessa conferência, profetizando que na tua casa não haverá espírito de loucura. Eu declaro que sobre o teu lar não haverá suicídio. Essa paz guardará também os vossos corações. O que é isso, pastor? Você não vai infartar por causa disso. Eu profetizo paz. Essa paz não vende em farmácia, em comprimido. Essa paz ainda faz e não fabricou em vacina. Essa paz não é fabricada em laboratório. O dinheiro não pode comprar ou produzir. É a paz do céu. Só quem está comigo aqui nessa mensagem, quem está ligado, você está entendendo que Deus está falando contigo? Então glorifica a Deus por alguns segundos aí. Você que está sentindo Deus aqui nessa casa, aqui está o desafio. Eu não estou vendo, mas Ele está agindo. Eu não estou conseguindo enxergar, mas Ele está operando. Eu não estou vendo nada, mas Ele está presente. Terceira coisa que eu aprendo com essa palavra, terceira coisa que eu aprendo com a experiência dessa tempestade, é que a palavra de Deus traz segurança e paz em meio ao caos. Mais uma vez, a palavra de Deus traz segurança e paz em meio ao caos. Aguça o teu ouvido aí. Capítulo 27, versos 23 e 24. Todo mundo pensando que ia morrer. E a morte era certa. Olha o que Paulo diz. Escute isso. Esta mesma noite. Que noite?
Isso é coincidência? Diga, esta mesma noite. Agora. Ele vai dizer, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Eis que Deus te deu todos que navegam contigo. Irmão, de onde apareceu aquele anjo? Não tinha luz, não tinha estrada, não tinha elevador, não tinha escada. Como é que ele chegou naquela embarcação? Tu está dizendo assim, não tem jeito de Deus chegar aqui. Deus vai chegar no olho do furacão. O varão vai se apresentar no meio dessa tempestade. E a palavra de Deus, através do anjo, trouxe paz e segurança. Sim ou não? Essa palavra que está sendo pregada hoje está trazendo paz. E o que mais? Segurança. Você não vai sair daqui vacilante, duvidoso, com medo. Não, não. Essa palavra que é de Deus está sendo pregada, está trazendo segurança. E está trazendo paz para o teu coração. Então a palavra de Deus, ela traz segurança e traz paz em meio ao caos. Mas não termina aqui. Sabe o que Deus diz para Paulo através do anjo? Paulo, Deus está te dando todos quantos navegam contigo. Ah, pelo amor de Deus. Deus está dizendo para Paulo, Paulo, não é só você que vai viver, não. Eu sei que dentro desse navio aqui, Paulo, tem assaltante, tem gente que não presta, tem criminoso, mas por causa da tua oração. Eita! Eita! Por causa da tua presença, Paulo. Por causa dos joelhos dobrados no barco, Paulo. Tem um porém. Ninguém vai se perder. Faça assim com a sua mão. Porque a conferência profetizando. Eu não sei quem está dentro da tua casa. Eu não sei o que fazem lá. Eu não sei o caráter, a personalidade das pessoas. Mas é por causa da tua oração. Eu vou profetizar. Ninguém vai se perder. Você vai entrar no céu acompanhado da tua família. Pastor, mas e esse garoto, esse moleque, eu oro e pior ele fica. Ei, descansa teu coração, mãe, porque a porta do céu só vai se fechar quando esse moleque entrar. A porta da arca só vai se fechar quando essa menina entrar. Deus está te dando todos que navegam contigo. É noite de livramento, é noite de escape, é noite de porta aberta, é noite de Deus falar, trazendo segurança e paz para os nossos corações. Sai daqui e vai dormir em paz. Aleluia. A quarta coisa que eu aprendo com essa tempestade. Eu não sei se tem esse ditado aqui, esse adágio popular. No Rio a gente tem. Vão-se os anéis e ficam-se. Ah, então vocês conhecem. Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 22, olha o que Paulo diz. Preste atenção, redobra aí sua atenção. Paulo diz, a vida de nenhum homem se perderá, a não ser o navio. Alguma coisa se perde aqui, né? Ele diz, a vida de ninguém vai se perder, senão o... Então vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Por que se salvou todo mundo e se perdeu o navio? Porque as coisas não são mais importantes do que as pessoas. Aqui comigo, ó. Eu sei que tem gente aqui que teve perdas na vida. Mas bens com trabalho e a bênção de Deus, você vai adquirir outros. Carro, Jesus te dá outro. Até eu estou sem carro, pastor Deus. Tem duas pernas aqui, ó.
Qualquer hora a porta se abre e vem um milagre aí. E aí vem um carro de novo. Propriedades, apartamento, eu estou morando de favor, pastor. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. As pessoas vão ser preservadas. O navio vai se quebrar, mas as pessoas vão ser preservadas. Irmãos, eu viajei. Eu estou indo embora para o Rio amanhã. Lá no hotel tem uma necessaire desse tamanho assim. Eu não sei quanto tem de remédio ali. É remédio para tudo que você possa imaginar. Minha mulher bota até o que eu não tenho, ela bota também. Você sabe quantas pessoas com mais saúde do que eu já foram embora para a terra do pé junto? Gente que vendia saúde, atleta. Já foram embora, né? E não adianta você mentir não, porque Jeová já revelou. Tu tá com a bolsinha aí, ó, com a necessaire, com a bolsinha. Tá o remédiozinho da labirintite. Pastor, se eu levantar alto, roda tudinho. Não, pastor, o meu é da pressão, que se a pressão subir, eu posso ter um troço. Não, pastor, o meu é do colesterol. Ih, pastor, meu açúcar que tá alto. Mas está viva. Quem está vivo faz barulho aí. Quem está vivo fala em línguas aí. Quem está quem está vivo glorifique e adore o eterno. As coisas não são mais importantes do que as pessoas. Bênção materiais vem aí. É um ano de vitória, um ano de porta aberta. Mas o importante qual é? A gente está vivo com saúde para adorar, servir a Deus, caminhar, trabalhar, sustentar a nossa família. Então isso é motivo de você glorificar e adorar a Deus. Halarabaracaias. Por último, é que Atos só tem 28 capítulos. Eu comecei no 27, né? Por último, o navio se quebrou, mano. O navio se quebrou. E você vai ver se isso aqui não é um retrato da tua vida. O navio se quebrou. E a Bíblia diz que quando o navio bate num banco de areia, ele se quebra mais ainda. E aí as pessoas começam a pular do navio, né? E aí a Bíblia diz que uns se apegaram em destroços, outros em pedaços de madeira, de pau do barco, e foram até chegar a uma ilha, que eles depois ficaram sabendo que o nome da ilha era Malta. E a Bíblia diz que eram 276 almas. O navio se quebrou, mas todo mundo estava vivo. Pastor, estou igual esses caras da pregação aí. Eu me segurei em pau, madeira, destroço do navio. Estou boiando. Aí tinha uma ilha. Quando Paulo chega na ilha, os moradores da ilha fazem uma fogueira para aquecer Paulo. Sai uma víbora de dentro do fogo e pica a mão de Paulo. Os moradores disseram assim: olha, vai morrer. A justiça vai pegar ele. Era preso, estava na embarcação, era criminoso, escapou do mar. Ele escapou do naufrágio, mas daqui ele não escapa. Sabe que isso é justiça. A mão dele vai inchar, vai cair e vai morrer. Tem gente que está dizendo para você assim, ó, não fala, dizendo que eles são falsos, né? Ele não fala, né? Outro dia chegou um camarada e falou assim: fulano falou isso, isso, isso de você. Falei, rapaz, falou, e falou mais, isso, isso, isso. Mas o quê? Isso, isso, isso. Mas eu não estou espantado com isso não. Ele disse, não. Eu estou espantado como é que ele teve tanta liberdade de falar isso na tua presença. E como é que alguém vai falar mal de mim para um amigo meu? Como é que ele falou com tanta liberdade para você?
mal de mim. Aí eu digo, então eu tenho dois inimigos. Tem gente que te viu, irmão, escapar de um naufrágio. E agora está dizendo assim, agora dessa ele não escapa. Agora é víbora. Agora picou ele. Agora ele não escapa dessa. E foram atrás de Paulo, esperando Paulo morrer. Eles estão esperando Paulo morrer até hoje. Sabe por que Paulo não morreu? Por duas coisas. Falei a primeira para você. Atos 23:11, que Jesus aparece para Paulo e diz, Paulo, importa que assim como testificaste de mim em Jerusalém, testifique de mim em Roma. E quando o anjo aparece a Paulo, no capítulo 27, e diz, Paulo, Deus tem te dado todos quantos estão contigo nesse navio. Não temas, porque importa que tu compareça perante César. Sabe por que Paulo não morreu de picada de cobra? Por que Paulo não morreu de naufrágio? Por que Paulo não morreu na mão daqueles que queriam matar ele em Jerusalém? Porque Paulo estava debaixo de promessa. Mas está doendo, pastor. É naufrágio, é cobra. É gente que me odeia. Respira fundo. Olha para o céu. E diga assim, Jesus, eu sei que a minha promessa é maior do que a minha dor. Aplauda Jesus. Aleluia. Duas coisas eu termino. O navio se quebra. Mas lá em Malta tinha outro navio esperando Paulo. Para levar Paulo para o destino dele, que era Roma. Você pode me chamar de doido que você quiser. É que você não sabe ainda. Tem coisas que se perderam. Mas Jesus já preparou. Já está pronto, te esperando em algum lugar depois dessa tempestade.